Olá, boa noite. Mais uma vez, mais uma live. Tô conseguindo chamar um pessoal muito legal e hoje eu chamei o Gilton para participar com a gente. É o Dr. Gilton Marques Fonseca. Vou aguardar ele entrar aqui. Daqui a pouquinho ele entra e a gente vai conversar um pouco sobre saúde. Ó, o Gilton já tá aqui, já tá comentando, eu já vou chamar. Aguardar ele aceitar aqui. O Dr. Gilton. Oi, Gilton, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ó, tem uma coisa que me impressionou bastante, porque você é dos meus. É a primeira vez que a gente está conversando, vai ter uma conversa mais longa do que oi, tudo bem? Né? Mas você é dos meus, você é um cara que ri das coisas. Sim, sim, sim. Não, eu gosto de objetividade, talvez por isso eu tenha feito cirurgia. Uhum. Assim, ó, qual é a pauta? Tudo aqui, beleza, tudo tranquilo, vamos resolver. Então, assim, eu falei, pô, é impressionante, porque eu te mandei a imagem da divulgação e você rachou o bico. Eu falei, caraca, ele é dos meus, por que a gente não conversou antes? Ah, tá ótimo. Não, porque eu não esperava uma arte, um negócio assim profissional. Aí eu comecei a rir. Eu falei, nossa, mas tá muito profissional isso. Na verdade, você é da objetividade, eu sou das artes. Ótimo. Entendeu? Acho que é uma boa associação. Então a gente vai combinar nisso. Bom, chamei o Gilton aqui para a gente conversar um pouco sobre saúde, sobre o cenário atual. O Gilton trabalha na rede pública, você é do HC, né? Isso. Tá, eu vou falar então. Eu sou originalmente do. Pode falar. Vou falar então quem é você aqui, ó. Dr. Gilton é doutor em ciências em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo, atua na área de cirurgia do aparelho digestivo, com ênfase em cirurgia hepatobiliopancreática, o nomezinho difícil, chefe de clínica digestiva do Hospital das Clínicas, é isso, né? Não, eu não sou chefe, não, sou chefe de nada. Eu sou peão, sou peão. Ah, tá. É que eu escrevi e mandei para você, falei, vai corrigir se tiver alguma coisa errada. Não, mas eu não reparei a palavra chefe, sinceramente. Eu não tinha reparado. Mas Mas, você enfim. é da cirurgia digestiva, então, do HC. Então, você deve estar bem próximo de toda essa maluquice. Eu sou originalmente do. Eu fiz cirurgia do aparelho digestivo lá, toda a minha formação de residência. Eu fiz faculdade de medicina no Rio e toda a minha formação de residência foi foi aqui no HC, desde do R1. Então, estou aqui há 13 anos e meio. E após a residência, eu acabei ficando no grupo de cirurgia hepática, onde eu fiz meu doutorado e tudo, e até hoje eu continuo lá nessa parte. E a gente sofreu uma transformação absurda de março para cá, porque eu me lembro, dia 19 de março, eu estava operando lá, e que foi uma quinta-feira, e na segunda seguinte, que eu acho que foi dia 22 ou 23, não me lembro exatamente, já fechou tudo, o hospital de Covid, todas as cirurgias suspensas, e realmente foi uma transformação na nossa realidade lá, né? Você imaginou que isso ia acontecer quando você escolheu medicina? Você imaginava viver um momento assim, tipo um momento de guerra que a gente está vivendo? Olha, eu acho que a gente sempre tem que estar preparado para todas as situações, mas realmente eu não imaginei, não pensei que isso daí fosse ocorrer dessa maneira. Inclusive, quando começaram a surgir as primeiras notícias na China, eu particularmente minimizei um pouco esse efeito global, né? Então a impressão nossa era que, diferente, assim como outras infecções que surgiram, ia ter um efeito climático aqui do Brasil, um país um pouco mais quente, vivendo em pleno verão, e outra, enfim, que a coisa ia de alguma maneira se controlar. Até conversei nessa época com um infectologista e ele me falou, olha, a gente não sabe por quê, mas a maioria dessas infecções virais
o vírus ele começa a sofrer mutações e ele tende a diminuir um pouco a agressividade. Isso daí é a maioria das coisas, mas a história ela é feita de exceções, né? E realmente a gente foi surpreendido com um quadro avassalador e enfim, a coisa foi muito súbita. E as reações que vieram, elas também foram muito súbitas. E eu até entendo hoje eu até entendo um pouco, pensando no ponto de vista de gestor, né? Porque a gente pode criticar N decisões. Ah, precisava ou não fazer lockdown, precisava fechar da maneira como foi. Olhando retrospectivamente, eu acho que talvez não precisasse de tudo isso, talvez possa ter sido um pouco exagerado. Mas como você tem que tomar as decisões naquele momento, à luz do que é demonstrado, é melhor você fechar tudo, bloquear ali, até você entender que problema você tá lidando, e depois você vai liberando aos poucos, né? Então, eu acho que frente ao desconhecido, foi uma medida que foi necessária e, na minha opinião, foi suficiente para não sobrecarregar o sistema de saúde. Pelo menos aqui, isso eu estou falando aqui da nossa realidade, né? Então, o HC, ele é um hospital de praticamente 900 leitos. À época, tinha 90 ou 100 leitos de UTI. E foi feita toda uma adaptação e, no ponto crítico, chegaram a 300 leitos de UTI. Então, as salas do centro cirúrgico elas foram transformadas em UTIs. Os respiradores que eram feitos para cirurgias foram transformados em respiradores para os pacientes ali entubados. Eu cheguei a fazer alguns plantões lá, no centro cirúrgico. Algumas enfermarias foram adaptadas para se transformar em leitos de UTI. Então, teve todo um trabalho aí logístico que foi impressionante e foi rápido, né? E realmente a gente, no final das contas, embora seja uma doença, a gente pode até falar mais para frente, assim, uma doença que, na grande maioria das vezes, ela é uma doença leve, mas quando evolui para um quadro grave, as consequências, elas realmente são impressionantes. São um nível de gravidade muito grande, com uma alta mortalidade. Nas nossas UTIs, a mortalidade dos pacientes que iam para UTI girava em torno de 30%. Então, se a gente considerar apenas os pacientes que foram entubados, que iam para diálise, a gente vê muito esses pacientes tendo insuficiência renal. Há diversas teorias para isso, né? Tendo muitos óbitos por eventos trombóticos. O que é isso? Formação de coágulos. Então, por exemplo, um infarto, que tem um coágulo que entope uma artéria coronária. Um AVC, que entope um vaso do cérebro. Uma trombose venosa profunda, que é nos vasos da perna, que pode enviar êmbolos para o pulmão. Então, inclusive, a gente viu falecer um paciente de 27 anos, paciente diabético, tipo 1, e chegou relativamente bem para poder vigiar a repartição respiratória no UTI, e aí precisou ser entubado, fez um pneumotórax por barotrauma, que é o trauma associado ao ventilador, teve uma trombose nas pernas, que o trombo foi para o pulmão, e aí, depois disso, uma sequência terrível, né? Então, assim, a gente... Eu ouvi em uma dessas lives que os médicos estão fazendo, são muitos médicos tentando ajudar a população a entender o que está acontecendo, ele falando sobre isso. Era um infectologista falando que esse vírus ele tem causado trombos e ele está mexendo, está fazendo esse estrago todo. Então, ele, a princípio, se você trata ele logo de cara e consegue controlar, ok, a pessoa volta para casa como se tivesse tido uma gripe, mas se ele começa a pegar os órgãos, ele vai mexendo em tudo, vai bagunçando tudo lá dentro e por isso é tão difícil de entender, por isso os médicos não estão entendendo o vírus, porque ele vai mexendo em qualquer órgão, qualquer lugar. Exatamente. E na maioria das vezes, as doenças elas começam aqui, elas vão acontecendo, e à medida que os casos vão evoluindo, aos poucos você vai tentando entender a doença e achar medicamentos, e achar vacinas, isso é uma coisa paulatina. Sim.
mas a velocidade de transmissão, a transmissibilidade do coronavírus é uma coisa impressionante. Por isso que a gente viu de uma hora para outra um monte de casos de pessoas infectadas e algumas delas evoluindo realmente de forma com a forma muito agressiva da doença. E, obviamente, tem os fatores de risco aí que já são um pouco mapeados, né, os grupos de risco, né, os pacientes com comorbidades, principalmente obesidade, impressionante. Isso daí é uma coisa impressionante. O número de pacientes obesos tendo as formas graves na UTI era impressionante. A gente uma amostra muito viciada, porque eu estava dentro da UTI, então você não tem uma visão. Não cheguei aí no Pacaembu, no Anhembi. O que chega para você também é o que já está grave, né? Porque você tá Exatamente, o que já é muito grave. Então, assim, a incidência de pacientes obesos, a grande maioria dos pacientes jovens que eu vi eram pacientes com sobrepeso ou obesidade, né? A gente vai entrar, então, na sua especialidade aí a fundo agora, então. Mas e os pacientes idosos, pacientes com comorbidades, hipertensão, diabetes, né? Alguns pacientes oncológicos, todos os pacientes do ICESP, que é do Instituto do Câncer, e todos os pacientes do INCOR, que são os pacientes cardiopatas graves e pneumopatas graves, eles iam para a gente. Então, a gente pegava um paciente que, de base, ele já é um paciente muito ruim, né? Ou com tumor avançado, ou com uma cardiopatia muito grave, ou com uma pneumopatia muito grave. E aí, a infecção era o empurrão que faltava para poder descompensar toda uma cadeia daqueles pacientes, né? Então, realmente, foram momentos, assim, difíceis. E uma outra coisa interessante, né, que eu percebi, as famílias não podiam visitar os pacientes, né? Não podem. E todo dia é rotina nossa ligar para a família, informar a condição do paciente. Entretanto, como tudo funcionava em regime de plantão, era difícil criar um vínculo com a família, né? Então, cada dia praticamente ligava um. E às vezes, por umas 3, 4 vezes, eu tive que ligar para a família pela primeira vez para dar uma notícia de um óbito. Então, assim, você tem que ligar para uma pessoa que você nunca viu para falar que o pai, a mãe, o filho, o irmão acabaram de falecer e você não tem nenhum contato com a família, você não está nem vendo ali, você não pode nem demonstrar assim, uma empatia maior, a não ser pela voz, pelas palavras, né? Isso é uma coisa muito impessoal. Isso daí foi uma coisa, assim, um pouco desafiadora fora da medicina, né? Da parte das relações humanas, né? É um desafio ali, né? Puxa, assim, as pessoas ficaram muito amedrontadas, né? Muita gente, assim, que estava com problema, que nem o meu irmão, ele ia fazer pouco antes lá de março, estava marcando uma cirurgia e era uma cirurgia para um câncer de próstata. Então, era uma cirurgia que tinha pressa em ser feita, né? Até pela recuperação dele, porque as coisas estavam bem controladas, mas tinha que ser feito rapidamente. E ele demorou para poder fazer, porque o plano de saúde dele suspendeu tudo que era eletivo, inclusive tratamentos, etc. Não importava que tratamento era. Foi complicado, graças a Deus, o plano de saúde dele é o Prevent Senior, que teve um baque inicial, mas que depois se controlou de um jeito que o Prevent Senior está com um protocolo assim super top. Eles estão conseguindo controlar a situação e aí eles puderam voltar ao ciclo de atendimento das pessoas que tinham outras doenças que não eram a Covid. No seu caso aí, os seus pacientes que eram pacientes de cirurgias eletivas de outro tipo, cirurgias gástricas ou do sistema digestivo, essas pessoas ficaram suspensas? Você ficou sem ver esses pacientes? Eles já estão voltando, não? Eu trabalho em duas realidades, né? A realidade pública e a realidade privada. Então, assim, eu pude perceber um pouco como a dinâmica ela foi diferente em ambos os ambientes, né? Mas o fato é que todo mundo foi afetado. Então, do lado público, o que aconteceu?
E eu acho que a gente vai ver um rebote de diversas doenças. Todos os exames foram suspensos, todo o segmento, por exemplo, no HC foi suspenso. Os pacientes que eventualmente tinham alguma necessidade, a gente disponibilizou um atendimento pontual ali, mas assim, na grande maioria das vezes, é orientação, se tivesse alguma urgência, eu enviava o paciente para o pronto-socorro. E principalmente quando a gente fala do ponto de vista de oncologia, se você não faz exames diagnósticos ali, você não vai saber que você tem, por exemplo, um tumor. Você não faz o exame. E se você ficou esse tempo todo parado, muitas vezes você pode não fazer um diagnóstico precoce. Né? Então a gente vai ter, a minha percepção é que a gente vai ter um efeito que ele é muito difícil de mensurar nos próximos meses, fruto disso, fruto de não diagnóstico precoce de algumas doenças, de não intervenções, etc. Por exemplo, Nova York mostrou que teve uma mortalidade domiciliar muito alta. E muitas das causas disso por doenças cardiovasculares. Né? E aqui a gente, conversando com o pessoal dos bombeiros, eles também informaram. Por quê? O paciente está com uma precordialgia, uma dor no peito, etc., ele fica receoso de ir para o hospital. Tá com medo. E aí, muitas vezes, perde a chance de uma intervenção. Né? Então, isso daí é um ponto que a gente viu importante. Os hospitais, eles meio que... o HC fechou, né? Então, para isso, a gente não atendeu nada lá. Os outros institutos, porque o complexo do Hospital das Clínicas é formado por 7 institutos. O Instituto Central, que foi o destinado a isso, ele foi destinado para a Covid, mas os outros institutos eles continuaram funcionando. Então, o ICESP continuou, o Instituto do Câncer, o Instituto de Ortopedia, foi como o número de traumas. Essa realmente foi uma doença que diminuiu, o trauma, porque as pessoas não saíram de casa, né? As outras é difícil. A deve ter aumentado, né? Todo mundo teve que aprender a cozinhar. Exatamente. Mas assim, eles fizeram esse remanejamento. Nos hospitais particulares, eu tive a oportunidade de conversar com o gestor de um grande hospital aqui, particular, e ele estava falando, olha, a gente se preparou para um caos. Compramos respiradores, nos preparamos para criar vagas auxiliares de UTI, e nas primeiras semanas da pandemia, esse número ele aumentou exponencialmente de casos. Eles falaram, olha, a gente vai precisar usar a estrutura, começaram a comprar mais coisas, se prepararam realmente para um caos. Foi quando, do nada, pelo menos nos hospitais privados, ali por volta de meio de abril, começo de maio, o número de casos começou a diminuir absurdamente e os hospitais eles chegaram a ter uma taxa de ocupação de 40%. Por quê? Os pacientes com Covid estavam diminuindo e os pacientes que precisavam de tratamento por outras doenças estavam com medo de ir. Então assim, os hospitais ficaram desesperados, porque eles se prepararam, teve todo um gasto, a estrutura de hospital, imagina, equipe de enfermagem, de fisioterapeuta, médicos, toda 40% de ocupação no hospital, isso numa pandemia, né? É meio paradoxal, né? E até inclusive o governo, esse gestor falou que o governo estava negociando com os hospitais privados que se a capacidade do sistema público fosse saturada, eles iam confiscar leitos nos hospitais particulares, na situação de exceção, e colocar os pacientes da rede pública nos hospitais particulares. Inclusive, algumas parcerias temporárias chegaram a ser feitas, etc., mas realmente não houve necessidade, no final, de medidas mais enérgicas por parte da administração. Então, é isso que a gente viu. Os hospitais meio que fechados, os procedimentos eletivos praticamente todos suspensos, exceto um ou outro caso, por exemplo, alguns pacientes, por exemplo, que fizeram quimioterapia, tiveram uma resposta, aí a gente já sabia disso e se esperasse 2 meses, aquele tumor podia crescer e pudesse perder uma janela terapêutica. Então, esses casos a gente operou.
casos de urgência, a gente operou também, mas a maioria das consultas e tudo acabaram ficando suspensas durante esse período, né? Complicado. E voltou? Já estão. As pessoas começaram já a voltar, será? Estão já procurando Sim, tratamento? Porque assim, sim. eu tenho medo de sair de casa. Eu sou a louca da máscara, que no dia 15 de março comprei minhas máscaras, sem ninguém falar nada. Eu já estava já usando, porque eu morro de medo de pegar. Eu tenho uma doença que está adormecida, que é uma autoimune, e não quero acordar ela de jeito nenhum. Se eu pego uma doença aí que põe minha imunidade lá no alto, eu posso ter uma recaída, né? Então, tô assim, sou a louca da máscara. Não saio de casa para nada. Ir para o hospital, para mim, me dá pavor só de pensar. Eu imagino que tem muita gente nessa mesma situação, mas as pessoas precisam voltar a procurar o médico para coisas que elas estejam sentindo e que não tenham ligação com isso. Elas estão voltando já? Sim, a gente vê um retorno, tá? A gente vê um retorno aos poucos. Os hospitais privados, principalmente, eles criaram fluxogramas muito específicos para pacientes com sintomas gripais e pacientes com outros sintomas, né? Eles fizeram uma coisa bem dissociada, assim, para não ter, inclusive, os espaços físicos diferentes, etc. E aos poucos, acho que as pessoas elas estão se conscientizando que a vida tem que continuar e que a gente tem que conviver com a doença tomando certos cuidados. Então, a gente vê uma mudança de comportamento das pessoas, né? Então, assim, até a forma de cumprimentar. Essa semana eu atendi uma paciente no consultório, uma das primeiras pacientes que eu atendi assim, no consultório depois, né, disso daí. E assim, você não cumprimenta o paciente, entre uma consulta e outra, você chama alguém da enfermagem para poder higienizar todo o ambiente, o teclado do computador é coberto por um plástico e ele é trocado entre cada consulta. Então, assim, você vê realmente um cuidado especial ali, né? E nos hospitais públicos, eles também estão começando a voltar, falando da realidade do HC. Essa semana começou o ambulatório aos poucos. Obviamente, o paciente que precisa de um retorno anual para poder ver se está tudo ok, esse paciente, para ele, às vezes, esperar 4, 5, 6 meses não vai fazer tanta diferença. Mas um paciente que tem um diagnóstico de um tumor, um paciente que precisa fazer um segmento para poder ver se tem uma recidiva de um tumor, alguma coisa assim, esse paciente aí a gente tem que atender um pouquinho mais breve. Então, acho que nesse ponto é muito importante a gente diferenciar uma doença da outra, né? O que realmente é interessante a gente fazer um acompanhamento mais próximo e as doenças que você pode renovar receita, ou eventualmente uma modalidade que está crescendo é o atendimento online, né? Diversos profissionais fazendo. Então, por exemplo, se eu já conheço um paciente, eu sei, eu já examinei esse paciente, ele tem uma condição, fazer uma consulta online, ela é plenamente factível, né? Agora, tem outras situações que é importante a gente ver o paciente. O paciente, às vezes, também. Alguns pacientes me mandaram mensagem aqui. Teve uma paciente que eu sugeri o atendimento online e ela não se sentiu confortável. E eu falei, não, tudo bem. Então, quando as coisas estiverem melhores, a gente se vê presencialmente. Então, tem essa questão também. Tem uma questão do médico e tem a questão da segurança do paciente em se sentir seguro tendo atendimento online, Uhum. né? Agora, quando você já tem um vínculo com o paciente, é mais fácil fazer um retorno ou uma consulta de segmento mesmo, para ver como é que estão os sintomas, para mostrar algum exame, né? Então, essas estratégias todas elas vão ser feitas. Então, por exemplo, no HC Cirurgias, só a partir do mês que vem. Então, as coisas ainda estão voltando aos poucos. Mas outros hospitais públicos, eu sei que eles mantiveram um atendimento ali em um setor diferenciado, né? Certo. E esse monte de, assim, as pessoas ficam fazendo política em cima de medicamento, né? Esse funciona, né? Vou tomar esse, não vou tomar o outro, não sei o quê. E eu tô vendo, assim, os meus amigos médicos, eles estão seguindo
e dando remédio para as pessoas. Eles estão pegando o que eles têm de conhecimento e estão medicando. Eu imagino que todos os médicos estejam fazendo isso. Estão utilizando os medicamentos que têm, que estão sendo, que estão apresentando algum efeito e em determinado momento do tratamento. A questão é, esse monte de remédio que está sendo usado, seja ele a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, o que quer que seja, eles estão surtindo efeito e os médicos estão trabalhando segundo os seus conhecimentos, sem envolver política. Os médicos estão fazendo assim, ó, deixa esse pessoal para lá e vamos fazer nosso trabalho. Como é que está essa situação? Olha, os médicos são humanos. Então, sinceramente, o que eu vejo, não só aqui em São Paulo, mas o que eu converso com gente, com pessoas de outros lugares, inclusive, semana passada eu tive a oportunidade de ir ao Mato Grosso operar um caso com um colega lá, e a gente conversa sobre a realidade em outros lugares, e é muito interessante você ver como outros lugares eles estão se enfrentando o problema, enfrentando a doença, etc. Mas médicos, eles são humanos, então tem de tudo. Tem um médico que ele acredita plenamente ali nas medicações, tem aqueles mais céticos que não acreditam em nada, que falam só, vou dar só quando tiver a coisa bem, bem comprovada. E eu sou de um partido um pouco mais meio termo. Eu acho assim, eu acho que tudo depende de uma boa conversa com o paciente e de você deixar as coisas claras. O fato é, o que eu vi nessa pandemia foi meio que rasgar tudo que eu aprendi no doutorado, tudo que eu aprendi na faculdade de pensamento científico, né? E eu entendo, por um lado, a emoção e a vontade de você fazer algo frente a uma situação que você não tem uma resposta. Eu entendo perfeitamente, tá? Mas eu acho que as coisas elas precisam ficar claras. E você tem que saber em que nível você está, de evidência você tem, e o que você está tratando do seu paciente e o que você está oferecendo. Então, veja, eu não sou contrário à hidroxicloroquina, ou à ivermectina, ou a outros medicamentos, tá? Por quê? Eu não sei se funciona, eu não sei se não funciona. Ninguém sabe. As pessoas elas estão buscando resposta. Inclusive, hoje saiu um artigo no New England Journal of Medicine, uma das principais revistas internacionais, de um consórcio brasileiro, mostrando que em um ensaio clínico randomizado, que é o melhor nível de evidência, se eu não me engano, com 500 ou 600 pacientes, eu dei uma olhada rápida, eu não cheguei a ler a fundo, e esse artigo mostrou que para casos moderados ou leves, o uso da hidroxicloroquina não teve benefício. Isso daí corrobora alguns outros estudos. Por outro lado, tem alguns outros estudos que mostraram. Então, assim, o fato é, eu não sei se a hidroxicloroquina funciona. Uhum. Tem lados apoiando um lado, tem outros lados apoiando o outro, né? A minha impressão, pelo nível de evidência, é que ela realmente não funciona. Mas é a minha impressão. Eu acho que isso daí precisa ser corroborado por vários estudos. E a grande maioria dos estudos com um belo desenho tem mostrado que ela não funciona. Mas eu não acho errado você sentar com o seu paciente e falar, olha, você tá positivo. E eu conheço vários médicos que tomaram, tá? Mas com esse pensamento, olha, eu não sei nada. Eu não sei o que realmente pode agir. A gente tem isso daqui que pode agir. Não tem comprovação científica. Não tem comprovação. Você topa tomar porque a gente não sabe, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tô desde meio de abril fazendo plantão na UTI com pacientes Covid. Né? E eu fiz bastante plantão, principalmente no período do pico, que não estava tendo cirurgia. Eu falei, em vez de ficar em casa, vamos trabalhar. E vamos ser útil de alguma maneira ali as pessoas, né? Eu não tomei nada nesse período. Eu não tive nenhum sintoma. Eu fiz uma sorologia em maio e ela veio negativa. Então, se eu pegar só o meu caso, eu posso falar, olha, gente, eu não tomei nada, eu não estou doente.
Se eu estivesse tomando hidroxicloroquina, eu poderia falar, gente, olha, eu não estou doente por conta da hidroxicloroquina. Se eu estivesse tomando suco de limão todo dia, eu poderia virar, gente, eu não estou doente porque eu tomei suco de limão todo dia. Se eu desse 3 pulinhos de manhã todo dia, eu poderia falar, gente, eu não estou doente porque eu dei 3 pulinhos de manhã. Então, veja, isso não é ciência. Uma pessoa não é prova científica. Exatamente. Ou 2, 3 casos não é prova. Assim, você precisa demonstrar que para uma população tem benefício. E o que a gente vê, diversos pacientes, e eu tenho uma história interessantíssima, que um paciente nosso ficou internado aqui no hospital no final das contas, foram 6 meses e meio. Uau. Mas quando ele estava com 5 meses de internação, estava tudo certo para a alta dele. Passagem comprada, ele é com home care, ele é de outro estado. E assim, um paciente muito debilitado. Faltando 4 dias para a viagem, aí fui passar a visita, a enfermeira falou, doutor, teve um surto aqui no andar de Covid, a gente está pedindo Covid para todos os pacientes. E a gente testou para esse paciente, ele veio positivo. E depois ele ficou 4 semanas para negativar. Felizmente, ele foi bem, não teve nada. E assim, eu não dei nada para ele. Era um paciente debilitado e ele não teve sintomas e ele passou bem. Eu não posso, com base nesse paciente, falar, gente, não dá nada que fica bom. Ou se eu tivesse dado hidroxicloroquina, eu não podia falar, gente, não teve nada porque tomou hidroxicloroquina, entendeu? Então, como ele não teve evolução nenhuma da doença, não tinha por que medicar. Exatamente, exatamente. Então, assim, o fato é que essas medicações, elas não têm comprovação ainda científica. O ponto é, talvez algum estudo mais para frente possa mostrar, mas até o momento a direção é contrária. Tá? E a gente está aprendendo com a doença, a gente está trocando o pneu do carro em movimento. Né? O pneu furou, mas o carro não pode parar, então você tem que dar um jeito de trocar o pneu. E isso daí é um desafio. Né? Mas eu acho que como toda doença que é causada por vírus, algumas pessoas vão responder muito mal, outras pessoas nem vão perceber que pegaram, e eu acho que a grande maioria não vai perceber que pegou. Então, existe um monte de estudos, por exemplo, me aterrorizaram até a beça, porque, por exemplo, eu sou o grupo de risco, porque eu tenho uma doença prévia, né? Eu tenho uma comorbidade. Então, eu sou grupo de risco. Aí, vieram falar uns meses atrás aí, olha, a gente, sangue tipo A, tá pegando mais. Aí pronto, eu falei, caramba, né? Veio para mim esse o problema, eu não vou poder nunca mais ir em casa. Sim, sim. Então, e o fato é, algumas coisas elas têm mostrado benefício, tá? O uso de corticoide, principalmente para pacientes graves, ele realmente mostrou um benefício grande. E a gente tem dado de rotina corticoide para os pacientes graves. Isso daí mudou essa prática, se eu não me engano, 3, 4 semanas atrás. E a gente tinha essa impressão, alguns pacientes mais graves a gente dava, mas agora virou mais meio rotina, porque realmente mostrou esse estudo. Tem um racional biológico muito grande para isso. E a gente tem dado. Eu vejo outra coisa com bons olhos, que é uma coisa que ainda precisa ser provada, mas anticoagulação, porque a gente vê muito evento trombótico nos pacientes. Então, tem um racional da anticoagulação. Até tem uma médica brasileira que fez uma série de casos, ela deu diversas entrevistas, a doutora Elnara Negra, a gente já tratou com os pacientes em conjunto, é uma pessoa muito bacana, e tem todo um racional muito grande, mas é algo que ainda precisa ser provado. Então, quando, no começo da pandemia, no hospital privado que eu trabalho, eu encontrei com um médico da equipe dela, ele falou, olha, aqui a gente está anticoagulando todos os pacientes. A gente explica para os pacientes, olha, a gente não tem evidência, mas tem um racional biológico, um racional ali na doença, e eu acho que tem um benefício. Né? Se a doença causa trombos, vamos evitar isso. Exatamente, exatamente. Mas mesmo isso, eu não posso chegar e falar, gente, vamos anticoagular todo mundo, esse é o tratamento. Porque eu preciso provar. Você pega um diabético e mata ele nessa história. Então, na anticoagulação, você pode ter um evento hemorrágico, né? Porque você tira a balança de um lado para o outro. Sim. Né? Então, você pode criar um evento hemorrágico, né? Então, assim, tudo é muito a gente está aprendendo. Tudo é muito complicado, está todo mundo aprendendo. E exatamente. eu
acho que a população, assim, porque dá a impressão assim, tem uma equipe de pessoas, uma turma de pessoas que sabe de tudo, que são as equipes médicas, os políticos, não sei o quê, e a gente acha assim, esse pessoal que sabe que está escondendo ouro não está contando pra gente. Na realidade, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada de verdade. Essa que é a verdadeira verdade, né? E assim, eu acho que precisa franqueza para as pessoas. E a gente está vivendo uma guerra de informações, né? E parece que a gente tá. Parece discussão de futebol isso, sabe? Eu gosto do Corinthians, eu gosto do Palmeiras, eu gosto do Vasco, eu gosto do Flamengo, e as pessoas elas ficam brigando ali em cima de quase uma paixão, e muitas vezes elas deixam de lado um pouco as evidências, né? E a gente tem que olhar para as evidências. Então, antes de ontem, eu dei uma aula online falando sobre banco de dados, que é um assunto que eu gosto muito, e a gente tem uma parte muito científica bem forte aqui no Hospital das Clínicas, no Serviço de Cirurgia do Fígado, e é muito interessante que contra dados, você tem uma frase de um engenheiro chamado Deming, que é o seguinte: sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. E você precisa de dados, você precisa de mostrar ali, olha, isso daqui realmente tem benefício. A gente fez um estudo mostrando que esse tipo de população ela se beneficia, etc. Então, assim, a gente realmente precisa voltar para uma coisa mais racional, né? Até para poder nem para falar para o pessoal, olha, isso daí é uma gripezinha, isso daí não vai dar nada, porque embora para a maioria das pessoas seja uma gripezinha, tem um grupo que vai evoluir muito mal, e vai ter formas graves. Por outro lado, a gente não pode virar paranoico, e a gente tem visto muito disso, né? As pessoas criando uma paranoia e, assim, paralisando a vida e ficando completamente bloqueadas, né? Então, acho que a gente precisa achar um meio termo, assim, olha, gente, é uma doença grave, vamos tomar cuidado, vamos voltar as nossas vidas ao normal aos poucos, tomando os cuidados, vivendo um novo normal, então, até o surgimento efetivo da vacina. Interessante, ó, até já tinha te adiantado isso, um cara falou o seguinte, foi um médico, falou, ó, eu entrava na minha casa e eu ficava de sapato, não tinha o costume de tirar o sapato dentro de casa. E, inclusive, trabalhava no centro da cidade, para piorar a cidade, centro de São Paulo, né, para quem estiver longe da gente, centro de São Paulo, ele falava assim, em dia de chuva, eu sentia o sapato deslizar na rua, para você ter o nível da sujeira. E aí eu chegava em casa muitas vezes e não tirava o meu sapato, eu ficava andando para lá e para cá com o sapato que eu andei na rua, que eu andei dentro do hospital, né? E aí, até que chegou o Covid. E eu comecei a chegar em casa, arrancar toda a roupa e tomar banho, não sei o quê. E outro dia, eu entrando no meu quarto, descalço, eu pensei, nossa, esse chão tá tão limpinho, né? Como eu passei a vida inteira entrando de sapato e andando no meu quarto de sapato até o momento de tomar banho, né? Com um sapato que eu trouxe um monte de porcaria da rua. Não Covid, mas um monte de porcaria, né? Então, ele falou, isso mudou, a minha vida vai mudar para sempre. Eu nunca mais vou andar de sapato dentro de casa. Não por causa de uma pandemia, mas porque não existe você trazer a sujeira da rua para dentro de casa. Agora, quais outras coisas, com base nisso, quais outras coisas você acha que são hábitos que a gente devia preservar? Essa questão é muito interessante, porque também eu vou ser um pouco do advogado do diabo, tá? Você vai entender onde eu quero chegar. Nosso corpo, ele trabalha o tempo inteiro se defendendo de agentes externos. Tá? Então, o tempo inteiro a gente vive ali recebendo. A gente está em contato com bactérias, com fungos, com vírus todo o tempo. Né? E eu acho que a gente precisa realmente tomar cuidado, certos hábitos de higiene, assim, principalmente nos hospitais e ambientes públicos, lavar as mãos, usar álcool gel, assim, dessas coisas, elas são bastante interessantes, eu acho que principalmente em ambientes hospitalares, para prevenir infecções, etc.
Entretanto, eu acho que a gente também não pode partir para o lado da paranoia, tá? Há uns 4 ou 5 anos atrás, saiu um estudo interessantíssimo, que ele era feito com crianças cujos pais eles tinham mania de limpeza, né? Então, ficavam ali limpando tudo esterilizado, passando álcool em tudo. O que acontecia com essas crianças? Eles foram ver depois de alguns anos. Esses pacientes, essas crianças, na infância, elas não tiveram contato com um monte de bichos. Então, o sistema imune delas acabou ficando ali meio represado. Uhum. E mostrou que essas crianças, na idade adulta, tinham uma maior incidência de doenças autoimunes. Por quê? O sistema imune ele ficava ali meio obsoleto e ele uma hora resolvia lutar contra ele mesmo. Ele precisava agir. Já que eu não tenho inimigo, eu vou lutar contra algum... Deixa eu causar. Exatamente. Exatamente. E assim, o que eu tô querendo dizer? Eu acho que nós podemos melhorar nossos hábitos de higiene e eu acho que essa pandemia ela nos alertou muito que a gente realmente, principalmente em ambientes hospitalares e outras coisas, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ter esses hábitos um pouco mais frequentes, tá? Então, assim, não entrar com sapato em casa é até bom para quem vai limpar, vai ter menos sujeira, etc e tal. A gente lavar as mãos, passar álcool ali, etc e tal. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, passar dessa coisa toda, para também não virar uma paranoia de limpeza, que a limpeza seja mais importante do que a vida. Enfim, a gente, de alguma maneira, também até possa aumentar a incidência de doenças autoimunes. Então, assim, é só uma provocação, digamos assim. Você sabe, ó, que nessa brincadeira tem uma coisa que a gente adotou aqui que ficou muito legal. Porque eu trabalho em casa, então eu já era uma trancada dentro de casa antes de qualquer Covid. Aí, nós começamos a fazer feira, eu aprendi com uma outra pessoa, amiga nossa, que eu tinha que fazer feira no domingo ao meio-dia, né? Para comprar barato. Foi a Catinha que participou de uma live com a gente aqui. Aí, eu comecei a ir fazer feira e chegar, já estava fazendo isso chegando do supermercado, mas chegando do mercado da feira, eu lavei tudo, comecei a lavar tudo, né? Chegava em casa, deixa tudo limpo, já vai para a geladeira, tudo organizado, né? Eu não fazia isso antes, eu fazia na hora que eu ia resolver a comida, que eu lavava tudo e resolvia tudo. Aí eu passei a fazer isso. Agora, eu chego na cozinha, em 20 minutos eu tô saindo de lá, porque já tá tudo muito adiantado. Então, tudo limpo, né? Então, assim, foi um hábito por causa dos problemas que nós estamos passando, mas que a partir de agora ficou padrão, porque eu perco ali umas 2, 3 horas da tarde, só que depois de domingo, só que depois eu ganho a vida durante a semana. Então, né, achei excelente, é um hábito novo que eu criei aqui, que não tem nada a ver com pandemia, tem a ver com praticidade da vida, né? E que vai ficar para sempre, eu acho. Sim. E, na verdade, a gente não sabe o que vai ser o mundo pós-pandemia, né? Então, assim, a gente precisa tomar, assim, entender o que vai ser esse novo normal. Eu acredito, e aí é um chute, né? Que a gente vai ter que, e a opinião de alguns especialistas também, mas também ninguém sabe, eu tô falando, é só uma opinião, não é nem um dado, que a gente vai, mesmo com a vacina, a gente vai ter que acabar convivendo com esse vírus aí por mais alguns anos. A gente está convivendo com H1N1 todo ano. Exatamente. Que é um vírus perigoso, que mata também, né? Exatamente. Vai sair uma vacina. Ninguém sabe se eventualmente alguma mutação viral, porque o vírus a vacina é voltada para uma parte do vírus. Se aquela parte ficar estável, está resolvido. Assim como a gente tem diversas vacinas aí que estão há anos e é a mesma vacina praticamente, beleza. Mas pode ser o caso de ser mais parecido com a infecção do H1N1, que a cada ano a gente tem que mudar um pouquinho a vacina, porque o vírus muda, a gente fica correndo atrás do rabo, né? Digamos assim. Então tem sempre... No passado, né?
Exatamente, exatamente. A vacina é baseada na cepa anterior, Uhum. né? Então a gente vai ter que conviver com isso e vai ter que se acostumar a um novo normal, né? Sim. Então esse vai ser um desafio e que ninguém sabe, né? As pessoas elas falam muita coisa e acho que é bom a gente pensar, especular, mas tem que ficar ciente que é uma questão especulativa. De repente esse vírus não sofre mutação nas áreas core e o que a vacina é feita e a gente resolve, Uhum. enfim. E olha só, eu acho que você vai ter bastante trabalho também no futuro, porque a gente está engordando, cara. Tá todo mundo engordando. Você acha que a gente vai ser uma próxima geração de obesos por causa de ficar trancado em casa? Olha, não sei se a gente poderia. Vamos lá. A obesidade, ela já é uma pandemia, né? Ela já é um problema de saúde pública, principalmente por conta da mudança dietética que a gente sofreu nos últimos anos. Excesso de carboidratos, muito fast food, as pessoas ali trabalhando, correndo, etc e tal. Elas pegam o que é mais rápido, mais barato, mais simples e realmente tem esse acaba sendo um problema de saúde pública. Fora que os alimentos mais baratos, eles, principalmente para as populações mais de classe econômica inferior, eles são extremamente ricos em carboidratos. Sim. Então, assim, eles são pobres nutricionalmente, mas eles são muito ricos do ponto de vista dietético. Desculpa, energético, desculpa. Energético. E aí, isso daí cria realmente uma epidemia de obesidade. Eu acho que o que agravou com essa pandemia foram três fatores. Primeiro, que as pessoas elas estão mais em casa e aí, consequentemente, você acaba beliscando mais na geladeira, esse tipo de coisa. Segundo, que as pessoas elas estão mais ansiosas dentro de casa. Porque você fica ali você e você mesmo. Isso gera um grau de ansiedade. Várias pessoas que a gente tem conversado, moças assim, Jorge, nossa, eu não aguento mais ficar em casa, é uma situação muito chata, A gente não só pode quer sair. mastigar, você não está entendendo? Você tem que trabalhar Exatamente, muito para ter tempo de ficar mastigando. A gente não. A gente só pensa em mastigar. exatamente. E outra coisa que, como fica em casa, academias fechadas, espaços públicos fechados, as pessoas não estão se exercitando. E veja, eu não estou defendendo que tem que todo mundo ir para a rua, não, de jeito nenhum. Eu só estou fazendo uma constatação simples. Sim, Né? é o básico. Então, assim, junta. E vamos lá, obesidade é uma questão matemática, né? É uma questão de balanço. Imagina o balanço da empresa. Se entra mais dinheiro do que sai, você fica mais rico. Se sai mais dinheiro do que entra, você fica mais pobre. Então, assim, do ponto de vista calórico, é mais ou menos isso. Se entra mais caloria do que você gasta, você fica mais gordo. Se entra menos, você fica mais magro. É uma questão matemática simples. Né? Lógico, tem vários fatores aí. A questão do metabolismo, que interfere no gasto energético. Mas é um balanço, uma balança simples entre gasto energético e a quantidade de calorias que você ingere, basicamente. Então, essa pandemia ela acabou atrapalhando justamente nesses pontos principais. Né? É difícil de falar se a gente vai ter um problema mais grave com a obesidade, porque a obesidade ela já é um problema. Já tem um problema grave. Tanto que a gente viu nos pacientes que evoluindo mal que a grande maioria é obesos. Né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa realmente conscientizar as pessoas de alguma maneira. E falando em obesidade, tem um chefe, ele é um senhorzinho já idoso, ele até nem sei se ele está mais operando com a mesma frequência, né? Mas ele costumava dizer quando eu era residente. Ele é do grupo de cirurgia bariátrica. A gente opera o estômago porque a gente não sabe operar a cabeça. E eu achei essa frase de uma sabedoria imensa, porque, na verdade, se a gente não muda a nossa perspectiva de cabeça, a cirurgia, ela vai ser ali um trampolim. Sabe qual é o negócio? Isso é uma coisa bem interessante. A lei da autorresponsabilidade.
e eu vejo muito isso nos pacientes. Você sempre tenta transferir, desde Adão e Eva lá, o problema para o outro, né? Então, assim, o que as pessoas querem? Vamos lá, vamos ser bem sinceros, papo franco. Elas querem continuar comendo a mesma coisa e não querem ser gordinhas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o sonho de todo mundo. Mas não existe isso. Por quê? Porque é uma questão de balanço energético, né? Então, se a gente não se conscientizar... Se a gente não está gastando, a gente vai ter que fechar a boca, é isso. Exatamente, exatamente. E a expectativa das pessoas na cirurgia, que a gente vê na maioria das pessoas, é que elas querem operar para serem magras e para continuar comendo. Continuar comendo. Elas não sabem que vai virar 50 ml, né? Exatamente. Não, e a gente vê coisas... eu me lembro alguns casos emblemáticos, né? É aquela pessoa que, ok, eu não posso comer muito, então beleza, eu vou tomar o leite condensado, entendeu? Porque cabe. Que cabe, é verdade. Isso é um gasto energético absurdo, né? Então, assim, e outra coisa, quando a gente fala de perda de peso, a curva de todas as cirurgias, ela é assim, no começo a pessoa perde muito, atinge um platô lá embaixo, um fundo, depois ela tem um reganho de peso e ela se nivela num platô ali mais estável. Aí vai depender muito dela. Se ela não mudar os hábitos, a tendência dela vai ser ter um reganho de peso. Se ela mudou a cabeça, está com a cabeça mais... mudou os hábitos de fato, ela vai conseguir se manter ali naquele peso. Então, assim, eu vejo a cirurgia bariátrica como um instrumento para ajudar as pessoas que se conscientizaram. E esse é o grupo que realmente se beneficia do procedimento. Elas se conscientizaram do problema, mas elas não conseguem voltar a um peso, e aí a cirurgia bariátrica ela é um empurrão para ajudar isso. Mas, infelizmente, na prática, não é isso que a gente acaba vendo, né? Então, as pessoas elas têm a expectativa, e quando elas reganham o peso, a cirurgia foi mal feita, né? Então, ela transfere o problema para o médico, para a cirurgia, para o hospital, para quem quer que seja, mas não assume a responsabilidade, né? Ô, Gilton, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Você se arrisca a fazer alguma previsão aí de quando a gente volta ao normal, de como as coisas vão ficar? Olha, é muito difícil fazer previsão, né? Então vou polir a minha bola de cristal, porque é absolutamente empírico, né? Isso daí, assim, desculpa, empírico não, é uma coisa completamente um chute no escuro. Mas, assim, pelo que a gente está vendo, tem um movimento, e eu acho, a minha impressão é que a gente não vai ter uma vacina. Porque tem vários grupos em diferentes estágios. Tô vendo. Exatamente. Tô até o grupo chinês. Clientes meus aí que estão trabalhando nas vacinas. A gente tem um monte de indústria. Exatamente. Que é cliente nosso. Então, o que eu acho? O que eu acho é que vão surgir diversas vacinas, tá? Tem vacinas de vírus morto, tem vacina de vírus vivo atenuado, tem um pupurri. E para a gente conseguir vacinar todo mundo, a população do mundo inteiro, também não é uma coisa que você precisa produzir doses, você precisa saber se você vai dar 1 dose, 2 doses, 3 doses, assim, quais são os protocolos, né? Então, o que eu acho é que isso daí vai ser aos poucos, né? Vai sair uma vacina, ok, então para quem que a gente vai vacinar? Sei lá, o país do mundo que tiver maior necessidade. Então vai lá, a primeira leva lá, para poder segurar. Enquanto isso vai saindo outro que vai para outros lugares e vai se distribuindo. Mas eu imagino que até a gente conseguir ali uma imunidade de rebanho, assim, que é aí pelo menos 80% da população vacinada, eu imagino que, assim, no melhor dos cenários, no primeiro semestre do ano que vem. Né? No melhor dos cenários. Porque se no final desse ano, começo do ano que vem, a gente tiver realmente uma vacina sendo administrada para as pessoas, a gente vai conseguir. Mas realmente
No melhor dos cenários, até o final do primeiro semestre do ano que vem. Mas é um chute, é um chute. Pode ser surpreendido positivamente ou não, né? Muito bom. Foi muito bom conversar com você. Foi uma delícia mesmo, porque você é muito honesto e muito sincero. Gostei muito de poder conversar com você. Imagina. E é uma infelicidade não ter conversado pessoalmente. Queria muito bater um papo pessoalmente com você, do seu lado. Ia ser muito bacana. Gostei muito de te conhecer. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Espero ter sido útil para um pouco para aquelas pessoas que estão assistindo a gente aí. Com certeza foi útil para mim e eu acho que todo mundo gostou muito. Tá todo mundo falando muito bem. A Gabi falando aqui que adorou. Temos a Silvana, que deve ser sua prima. Falou que você foi muito equilibrada. É minha tia. Ah, muita gente falando coisas muito boas, que gostaram muito. E eu fiquei muito feliz em falar com você. Vai subir para o IGTV esse vídeo aí, a gente compartilha com os nossos amigos para que eles participem também dessa conversa mais tarde, aqueles que não puderam participar. Depois eu coloco no YouTube também e passo o link para você, tá bom? Então tá bom. Foi muito bom, Gilton. Obrigada, beijo, boa noite para você, bom descanso para todo mundo que esteve com a gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, beijo a todos aí que assistiram aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.